capítulo 15, versículos 14 a 20. Eu vou ler, você presta atenção. E aí eu vou dizer o que eu preciso deixar para você como irmão da célula e como líder principalmente. Juízes 15, de 14 a 20, diz assim o texto bíblico: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo, mas o Espírito Santo fez com que Sansão ficasse forte. Ele arrebentou as cordas que os amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados, e encontrou ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. E aí Sansão começou a cantar assim: com uma queixada de jumento matei 1000 homens, com uma queixada de jumento fiz montões e montões de corpos. Depois ele jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede, fez essa oração a Deus: Senhor, Tu me deste uma grande vitória, será que agora o Senhor vai deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então, da cidade de Leí, Deus abriu um buraco, e desse buraco saiu água, e Sansão bebeu daquela água, sentiu-se melhor, ou foi fortalecido, e aquela fonte foi chamada En-Acoré, e existe até hoje. Há muitos anos esse texto me fala ao coração, como pastor mais ainda. E eu quero dar essa palavra para você como líder, porque eu tenho certeza que como líder você já passou como Sansão aqui. Sansão foi um líder que Deus escolheu. Num dos momentos, os filisteus estavam reclamando, dizendo assim: a gente tal, foram lá e reclamaram para os líderes e pediram para amarrar Sansão. Amarraram Sansão e ele falou assim: olha, tudo bem, vocês podem me amarrar, desde que vocês não me matem. Eles amarraram e entregaram a Sansão para os filisteus. E aí começa o versículo 14. Sabe, quando ele chegou lá, o pessoal estava aos gritos de vitória. Ou seja, ele estava amarrado e os filisteus estavam gritando: agora nós ganhamos, agora nós ganhamos, agora nós ganhamos. Mas a Bíblia diz que continua, olha lá, o Espírito do Senhor veio a Sansão, e aquelas cordas que amarravam a ele quebrou como se fosse fio de linha. Coisa linda que eu acho isso, é que Deus, no tempo dele, dá as vitórias que nós não estimávamos que teríamos. O inimigo já estava cantando a vitória, o inimigo estava gritando de louvor, gritando de alegria, mas Deus deu a vitória através de Sansão. E preste atenção aqui, irmãos líderes de célula dessa igreja. Eu sei que você muitas vezes não sabe, mas foi levantado para dar a vitória a muitos daqueles que estão com você. Que Deus derrama o seu Espírito, que Deus com poder e graça ministra na sua vida, e vocês conquistam enormes vitórias. Eu sei disso, pessoalmente dizendo, como célula. E isso é maravilhoso para nós sermos usados, é ou não é? E como é que Deus dá a vitória? Melhor ainda, olha só, no versículo seguinte diz que ele encontrou uma queixada. Aí tem um grande inimigo vindo na direção dele, ou seja, um monte de gente ali, mais de 1000 pessoas para matar Sansão. Ele se desamarra, e eu acho essa parte linda demais. Quando Deus capacita, Ele usa o que Ele quiser usar, quem e o que Ele quiser usar. Porque se eu fosse Sansão, eu saía dali e falava: mas cadê uma flecha? Cadê uma espada? Cadê uma enxada para mim? Cadê uma arma? Cadê um canhão para vencer os meus inimigos? Mas Sansão foi liberto, ele olhou para o lado e só tinha osso, uma queixada de jumento. Mas ele não reclamou, ele estava cheio de Deus. E quando você está cheio do poder de Deus, até osso no meio do caminho pode se tornar uma arma de vitória. Às vezes a gente fala assim: se eu tivesse aquela célula, se eu tivesse aquele irmão na minha célula, se eu tivesse mais dinheiro, se eu soubesse cantar, se eu fosse pregador, se eu, e a gente começa a ensinar para Deus como dar a vitória para a gente. Mas é o contrário, quando Deus derrama o seu Espírito, Ele diz assim: deixa comigo, eu faço do meu jeito. E Deus pode usar você
com o que você tiver na mão. Com Moisés foi um pedaço de pau, com Davi foi uma pedrinha. Não importa o que você tem na mão, Deus derruba gigantes. É só deixarmos o Espírito do Senhor realmente se apoderar de nós. Ou, como o irmão Otacílio disse aqui, vamos buscar mais poder de Deus. Quando eu coloquei o grupo deles, eu coloquei o grupo de oração e de poder espiritual, porque a igreja tem que buscar poder espiritual. E às vezes nós nos esquecemos disso. Nossa, gente, tem que aumentar os dízimos, pastor, para a gente comprar equipamento melhor, para a gente ter condições. Não tem que buscar mais Deus, só. Porque com mais poder de Deus, Ele faz e faz do jeito dele. Ok, Sansão foi lá, pegou, e não só de um modo inesperado, ou seja, com uma queixada, mas ele também teve uma vitória inesperada. Com uma queixada ele matou 1000 homens. E só para passar rápido, no versículo seguinte, além de mostrar que Sansão, cheio do poder de Deus, era um guerreiro, ele se tornou um poeta, porque ele fez uma poesia, ele fez uma música. A minha versão diz que ele cantou. Quando a gente é cheio do poder de Deus, até o que a gente nunca fez, a gente começa a fazer, porque Deus faz. Agora presta atenção aqui, é esse poder que eu creio que nós temos que buscar, esse poder que eu acredito que nós temos buscado. E nos tempos de pandemia, e aí vem o que eu queria deixar para você, tá agora por diante. Eu sei que você foi usado, que você abençoou e que vocês têm abençoado. De uma forma simples ou de uma forma diferente, cada um orou, cada líder do seu jeito foi lá e fez o seu jeito, trabalhou e tem feito e tem trabalhado e Deus tem dado vitórias. Por exemplo, não estava no script, eu sei que eles não vão gostar, mas eu vou fazer. Fique em pé, irmão Paulo e irmã Sandra, fique em pé agora. Célula do irmão Paulo e da irmã Sandra, há quanto tempo começaram a fazer o projeto? 4 semanas? Deus incomodou o coração deles. E vocês sabem do tempo que nós estamos passando, um monte de gente desempregada, um monte de gente passando fome, necessidade. Deus começou a incomodar o coração desses irmãos. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, o Paulo e a irmã Sandra gostam de cozinhar. Bom, eu não sei quem cozinha ali, eu sei que um cozinha e o outro atrapalha, normalmente é assim, né? Aí um cozinha e o outro atrapalha, mas está ali, estão juntos, então eles se viram. Nós estamos aqui à disposição. A gente quer fazer marmita para doar para quem está precisando. E faz 4 semanas eles começaram. Semana passada eles fizeram, acabaram lá e estavam aqui. Hoje fizeram, distribuíram, presta atenção, só a célula deles, eu vou contar, 60 marmitas hoje. 60 marmitas hoje. E eles não pediram para falar não, pelo contrário, eles nem queriam que falasse. Mas tem que falar, irmãos, porque isso é testemunho. É Deus usando, é Deus dando poder e dizendo assim, vamos lá que nós vamos fazer. E os irmãos foram lá, hoje fizeram arroz carreteiro, eu já comi hoje, e estava uma delícia. Deus levanta, irmãos, Deus dá capacidade para a gente. E aí eles começaram, fizeram a vaquinha na célula, começaram com menos, né, com certeza, fizeram menos, mas aí Deus foi capacitando, aí mais gente vai chegando, aí amigos vão se... E aí Deus vai dando, irmãos, é só a gente colocar o pé na água, que a água para. É só a gente ter fé de caminhar na direção de Deus, que Deus faz e Deus age. Foi o que eles fizeram. E os irmãos já deram a salva de palmas, mas eu não tinha pedido, agora eu vou pedir outra salva de palmas, dizer assim, Deus seja louvado pelos líderes de célula, pelos irmãos de célula que toparam, e porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Parabéns, irmãos, Deus abençoe. Pode sentar, querido. Depois vocês vão contar o testemunho com mais detalhe, tá bom? Mas é só para dizer, olha, Deus faz, irmãos. Versículo seguinte diz que ele jogou a queixada de lado, e aí de repente a Bíblia diz que ele ficou com sede. Versículo 18, Sansão ficou com muita sede, porque trabalhar dá sede, porque lutar, matar 1000 homens sozinho, eu acho que dá uma canseirinha, não dá? Mesmo sendo cheio do poder de Deus, ele era agente, ele tinha corpo humano, e corpo humano tem limites, mente humana tem limites, coração
coração humano, sentimentos de líderes, de homens e mulheres têm limites. Que ajuda, houve problema, mas tem uma hora que cansa, que acaba as forças, não acaba? Foi o que aconteceu com Sansão. Ele falou, ficou com sede, o corpo enfraqueceu, debilitou, como todos nós, irmãos, ficamos cansados, às vezes sobrecarregados, ficamos desanimados, ficamos sim. E aí vem o mais bonito desse texto para mim. Sansão era o grande herói. Sansão era um dos vingadores da época, né? Da Marvel. Ele era o cara, mas não adiantou, ele ficou fraco. E sabe qual é a receita para qualquer herói, para qualquer pastor, para qualquer líder, para qualquer irmão, para qualquer irmã, que depois de trabalhar, de lutar, de orar, de ser abençoado, de se cansar, de se fatigar, de ficar frustrado de ter ligado para os irmãos tudo e ninguém aparecer na célula, de orar, e o irmão não entender e continuar pecando. Sabe qual é a receita? Depois da gente desanimar e ficar fraco, a Bíblia diz que Sansão orou. Sansão teve sede e fez uma oração. Qual foi a oração? Por meio da força do teu servo concedeste esse grande livramento. Acaso agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses circuncisos? Sansão orou e ele fez uma coisa. Primeiro ele reconheceu: Deus, eu fui usado pelo Senhor, eu sou um servo. Eu acho isso gostoso, dizer assim: Deus, o Senhor me abençoou, mas eu estava lá, eu fui usado, só que agora eu estou fraco. Segundo, o Senhor me deu a vitória, não fui eu que acabei com esse povo aí, foi o teu Espírito que me encheu, me capacitou e eu venci, mas fui eu, ou melhor, foi o Senhor através de mim. Está na oração dele, não está aí? Ele colocou Deus e ele na mesma frase: através do teu servo, o Senhor deu vitória. Mas eu estava lá, só que eu cansei, Deus, e agora eu estou morrendo de sede. A pergunta dele é: acaso agora eu vou morrer de sede na mão dos meus inimigos? O Senhor vai deixar eu morrer? Eu acho bonito isso na Bíblia. A Bíblia foi escrita num país desértico e eles entendiam de sede. E quando tem sede, tem que buscar água, tem que clamar por água. E Sansão clamou, porque ele estava com sede. A palavra que Deus me deu hoje de manhã foi essa: Eliezer, não adianta trazer o pastor Ivo aqui para orar por vocês e para ensinar a orar. Se os irmãos da tua igreja, se os seus líderes, se os teus bravos, valentes queridos não sentirem sede, não admitirem diante de Deus que estão fracos, sedentos, que chegaram aos seus limites, e que se Deus não visitá-los agora, eles morrem. Foi o que Sansão fez. Sansão foi o homem mais forte que teve na Bíblia, mas agora aqui nesse texto ele diz assim: eu vou morrer, Deus, se o Senhor não intervir na minha vida, eu vou morrer. Se o Senhor não der água, eu vou morrer. E olha que ele tinha força, mas às vezes a gente teima, às vezes a gente continua, e às vezes a gente fala: não, eu sei como vai fazer, não, vou comprar um livro e vai dar certo, não, vou perguntar para fulano e vai, não, eu vou fazer mais, não, agora eu vou me esforçar, não, vou ter uma nova ideia na célula e não vou dar uma bronca, ou então não, vou comprar um presente, vou fazer um bolo bonito e aí a célula vai voltar. Não vai não, irmão, porque a nossa força vem do Senhor. Sansão foi buscar forças novas no Senhor. E irmãos, eu sei que tem muitos líderes cansados, sobrecarregados, frustrados, porque a pandemia não foi fácil, porque o ano não foi fácil, porque a gente achava que esse ano ia ser diferente, mas não foi, está sendo pior do que o ano passado. É
por isso que nós precisamos de novas forças. Mas eu não sei você, eu preciso. E Deus sabe o quanto que eu estou clamando para Ele, dizendo: Deus, eu estou com sede do Senhor. Eu estou com sede de uma visitação do Teu Espírito. Eu estou com sede de ver o derramado do Teu poder. Deus, eu estou precisando, a igreja está precisando ver um chacoalhar do Senhor na nossa vida. Porque a gente está empurrando o negócio, a gente está suportando, mas nós estamos com sede do Senhor, Deus. Eu preciso mais do Senhor, Pai. Se nós não dobrarmos os joelhos e dizer assim: Deus, eu estou com sede, eu estou carente do Seu toque, da vida que vem, que o Senhor tem para dar. Porque eu estou aqui sustentando, estou aqui liderando, estou fazendo reunião, estou conversando com o pessoal, estou empurrando, mas Deus, o Senhor sabe como eu estou precisando do Teu toque, da Tua água viva, que jorra dentro de mim, de João capítulo 7. Deus, eu preciso. E o mais bonito desse texto está no versículo seguinte, diz que Jesus, ou melhor, que Deus ouviu. Olha lá, versículo 19, diz que Deus fez jorrar água num buraco. Deus abriu um buraco no meio do chão, no meio de uma pedra, não sei aonde, e Deus falou: pois não, querido, só faltava você ter me pedido, porque você é meu servo, porque é você que eu estou usando. Era só você dizer que estava com sede. Clama a mim, responder-te. Mas clama, tem que clamar, tem que dizer: Deus, eu estou com sede. Jesus diz: quem bate tem a porta aberta, quem busca acha, mas tem que buscar. E se a gente não buscar? Se a gente só marcar na agenda: não, tem reunião, tá bom, eu vou para a reunião, mas não buscar mais Deus, não clamar mais por Deus. Eu acho lindo que está aqui, olha. Aí Sansão bebeu e se reanimou. Na minha versão diz que recuperou as suas forças. Na NVI diz que reacendeu o seu ânimo. Deus sabe como fazer isso. Deus sabe como dar vida nova para a vida que está desgastada, para o ânimo que já foi embora. Deus consegue fazer isso. Você acredita ou não? E eu acho bonito esse nome aqui. E aquele lugar passou a ser chamado Em Acoré, que existe até hoje. Na tua Bíblia deve estar lá embaixo, tem uma letrinha e tem lá embaixo o que significa Em Acoré. O que significa Em Acoré? Fonte daquele que ora. Eu acho lindo esse nome. Fonte do que clama. Aqui é o poço de quem pede a Deus. Irmãos, eu queria que este lugar aqui fosse chamado Fonte daquele que clama. Eu queria que a tua célula fosse descoberta como a fonte daqueles que buscam a Deus. Eu queria que a minha vida, eu pedi esses dias, eu falei para Deus: Deus, eu queria tanto ser conhecido como o cara que nos ajuda a encontrar Deus. Deus abençoe você.